Muito boa tarde a todos. Muito bom a gente estar entre amigos. Nessa função da gente, que é, apesar de ser uma função pequena dentro de um grande trabalho, a gente não deve mais se iludir com o tamanho das casas, apenas com os encarnados, porque num centro espírita, em qualquer casa de oração, nós somos informados que há um prédio espiritual sobre o prédio material, há trabalhadores espirituais integrados aos trabalhadores encarnados. Então, todos nós estamos em comunhão, em interexistência entre o plano material e o plano espiritual. E é nessa qualidade que a gente veio trazer para vocês um tema estranho. Um tema estranho para uma casa espírita. Porque, afinal de contas, a gente acha que é fundamental a gente refletir sobre o cotidiano, refletir sobre a vida. Nós precisamos, não basta mais viver apenas, não basta nem sofrer, a gente precisa dar sentido, tirar sentido daquilo que a gente está vivendo. O tema de hoje é corrupção. O que vocês acham? Tem a ver com o nosso momento? Não? Corrupção. E para isso nós vamos contar uma história que vocês já sabem. Corrupção não deixa de ser uma história que vocês já sabem, né? Uma história preciosa que todos nós conhecemos e que a gente reconta apenas para avivar a nossa memória. Conta-se que um fazendeiro, depois de trabalhar por muito tempo, resolveu viajar por longo tempo. Ele já tinha acumulado bastante dinheiro e ele falou: tenho que aproveitar a vida. Chamou seus 3 empregados mais próximos e deu uma grande quantia em dinheiro para eles. Algo como hoje 50 mil reais para um, 30 mil reais para outro, 10 mil reais para outro. E fiz o seguinte combinado: eu vou viajar, volto daqui a muito tempo, mas quando eu voltar eu vou tomar contas, vou chamar vocês a respeito desse dinheiro. E a gente vai ver no que cada um vai ter gasto. E efetivamente aconteceu assim. Viajou durante alguns anos e quando voltou foi grande a festa pelo patrão ter voltado. Passado poucos dias da volta dele, ele chamou os 3 empregados. O primeiro que se apresentou a ele, os 3 vieram, é lógico, atendendo ao patrão, mas o primeiro que se apresentou a ele foi o que tinha recebido 50 mil reais e entregou para ele 100 mil reais, porque tinha pego o dinheiro dele e tinha negociado, tinha movimentado. E ele falou que aqui estão os seus 50, mas como eu negociei, fiz outros 50, entrego para o senhor 100 mil reais. E o fazendeiro sitiante falou: bom servo, muito bem. Se foste fiel no pouco, serás também fiel no muito. E prometeu para ele grandes espaços e grandes oportunidades. E ele foi para o lado. Se apresentou depois o que tinha ganho 30 mil reais. E a história meio que se repetiu.
Aqui estão os seus 30, patrão. Mas aqui estão outros 30, porque eu movimentei o seu recurso. E de forma que eu posso lhe dar 60 mil reais, porque eu negociei com o seu dinheiro. O terceiro ficou meio acabunhado, assim, sabe aquela posição de quem estava se sentindo meio intimidado pela situação, pediu licença quando era a vez dele, ninguém entendeu, foi até lá fora, levantou uma pedra, cavou, tirou o saco plástico, por exemplo, dos dias de hoje, pegou e estavam lá os 10 mil reais que ele tinha recebido. E assim, meio sem jeito, entregou para o patrão: está aqui os seus 10 mil reais. O patrão pegou aqueles 10 mil reais, estranhou, falou: como assim? 10 mil reais? É o seu dinheiro. Sei que é meu dinheiro. É que eu sabia que o senhor era um patrão rigoroso, que cobra tudo o que dá. Fiquei com muito medo e enterrei o seu dinheiro. Mas olha, está aqui, todo ele. Não adiantou. Ele tentou vender o peixe dele, mas não adiantou. Foi chamado pelo patrão de servo, mau e inútil. Vocês sabem que essa parábola ela ganha o nome da moeda da época: dólar, não é? Real, libra esterlina, euro. Não, a moeda da época chamava-se talentos. E numa tradução muito feliz de significado, a cristandade interpretou isso para esse significado moderno da palavra talento. O que é talento nos tempos de hoje? É mais reconhecido no campo artístico, né? Um artista talentoso, um cantor talentoso. Mas hoje ainda se pensa a palavra talento como todo tipo de habilidade humana. Pessoa muito talentosa para matemática, muito talentoso para uma série de coisas. Talento é qualquer habilidade humana, mas naquele tempo era só moeda, só dinheiro. E é muito interessante nós pensarmos a respeito disso, dessa comparação, porque nós vivemos um momento em que, com toda a justiça, estamos todos indignados com a corrupção. Não é verdade? Eu não vou falar aqui naturalmente do nosso momento, ou de candidatos, ou de situações, mas a corrupção é um problema nacional. Alguém discorda? Não há como. O que é corrupção? A gente genericamente pode falar que é um desvio de finalidade, você concorda? Se uma coisa vem para uma certa finalidade e eu desvio aquela finalidade, eu estou corrompendo. E a parábola dos talentos fala por esse ponto de vista, fala do quê? De corrupção. A parábola dos talentos fala de corrupção. Jesus Cristo falando de corrupção. E isso é precioso para a gente tentar extrair do momento o que há para ser ensinado, o que há para ser estudado. Porque se não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, não terá sido por acaso que nós brasileiros temos tido mandatários, dirigentes políticos corruptos. Não será por acaso. E eu, pensando a respeito disso, me lembrei dos meus tempos de faculdade. Eu sou assistente social
E no primeiro semestre do serviço social, eu fiz em Londrina, tinham disciplinas gerais como sociologia, psicologia e filosofia. Na disciplina que eu tive de filosofia, eu tive um professor que, com rara felicidade, ele passou o semestre inteiro discutindo um livro só, um livro fininho, que chamava-se Crítica à Razão Tupiniquim. O que trata esse livro? Trata da maneira do brasileiro pensar. Quais são os pilares, os princípios ideológicos e filosóficos que norteiam a nossa maneira de pensar? Um livro precioso que eu guardo até hoje. As lições. Sabe qual foi um dos princípios que o autor identificou como pilares do pensamento do brasileiro? O jeitinho. O jeitinho brasileiro é um dos pilares do pensamento do brasileiro. Eu já fui até em casa espírita, que o pessoal foi fazer um puxadinho, sabe aquele? Um ajeitadinho. Fizeram sem projeto, sem alvará. Aí veio o fiscal da prefeitura. Recorreram a um vereador muito conhecido para ver se quebrava aquela. O que é isso? O guarda para a gente e fala da velocidade que a gente estava. E tem gente que já tem técnica, inclusive, ele pede os documentos, a pessoa já coloca a nota junto com os documentos. E aí o guarda fala, não tem um dinheiro aqui. Ai, foi sem querer, seu guarda. Porque ele não pode falar nada, porque o guarda de repente não concorda com aquilo e fica pior, né? Eu sei que eu estou falando para pessoas totalmente honestas aqui, eu sei disso. Nós somos, por exemplo, eu tenho certeza que na vida escolar vocês nunca colaram, não é verdade? Isso eu tenho certeza. Vocês nunca escolheram colegas para fazer trabalho de grupo, aquele que era mais inteligente para você ficar só na moita dele. Vocês nunca fizeram isso, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Espírita não tem esse tipo de atitude. Quem será que é corrupto? Por que será que Deus permitiu que o Brasil tivesse escândalos sucessivos de corrupção? Por que será? Como a gente colocou aqui, eu não acredito em acaso, no Espiritismo ninguém acredita em acaso. E se você fosse numa escola perfeita, que uma classe estivesse tendo aula de uma matéria, o que você ia pensar? Qual a necessidade daquela classe ter aula daquela matéria, se a escola é perfeita? Total. Se a escola é perfeita e uma classe está tendo aula de uma certa disciplina, é porque o que aquela escola, aquela classe mais precisa é ter um reforço daquela disciplina. Por exemplo, nós tivemos 100 anos praticamente no Brasil com um professor de simplicidade, um professor de humildade e um professor de caridade, chamado Francisco Cândido Xavier. Por que vocês acham que nós tivemos um professor como esse? Porque certamente, para o Brasil cumprir o papel que está destinado a ele de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, a humildade é a primeira bem-aventurança do roteiro espiritual de Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Lá em Mateus 5 você vai encontrar. Então, nós estávamos sendo preparados em luz, preparados em humildade, preparados em simplicidade e em honestidade também. No Pinga Fogo
tem uma passagem preciosa que me deixou muito impactado. Para quem não conhece, vamos lá, não é todo mundo que tem a minha idade. Pinga Fogo foi, nos tempos da TV Tupi de São Paulo, o programa mais popular do Brasil. Era um programa de entrevistas que era parecido com a Roda Viva da Cultura, onde ficava, naquela época, não com esse formato arquitetônico, mas ficavam duas bancadas de jornalistas fazendo perguntas para um único convidado. E por articulação de um jornalista chamado Saulo Ramos, Chico Xavier foi convidado. Mas os jornalistas, até hoje eles fazem assim, sempre que vão fazer uma entrevista, eles combinam com o entrevistado de contar um caso, uma situação, porque sabem que isso prende a atenção do telespectador. E Chico foi estimulado a contar um caso. O caso da roda. E o caso da roda era assim: o pai dele era vendedor de loteria federal, aquela loteria antiga que tinha os pedaços de número e que eram vendidos também, acho que ainda hoje existe, mas já perdeu muito em popularidade. Ele vendia isso nas ruas. E ele ficou muito doente. Como era um emprego informal, ficou doente, salário acabou. E ele conta nessa época que ele, Chico, ganhava 200, não me perguntem a moeda, ele ganhava 200 e o pai outros 200. Sem o pai ficou 200 e ele tinha que dar uma tal de uma injeção de ouro no pai. Era aqueles tempos, ele fala, nem eu entendo que tinha essa injeção, mas custava, cada injeção custava 200, e meu pai precisava de 2 por mês. Você já fez as contas, viu? A situação que ele estava. E nessa época, Chico Xavier estava com um livro com muito sucesso. E os amigos vinham visitar o pai de Chico, cumprimentavam o Chico, cumprimentavam o pai dele, e elogiavam: puxa, Chico, o seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro que, aliás, eu indico para vocês lerem, é precioso nesse momento que a gente vive. Não para você votar em A ou B, não é essa a questão. O Brasil é muito mais importante do que essa eleição. Milor Fernandes falava que o Brasil cresce de madrugada enquanto os governantes estão dormindo. E eu mais ou menos acredito nisso também. E ele conta que o pai dele, ouvindo depois que os amigos saíram, ele falou assim: puxa, filho, bacana esse negócio do teu livro, tá indo bem, né? É, pai, tá indo bem. Tá vendendo bastante, né, filho? Tá vendendo bastante, pai. Pois é, filho. Será que não dava para separar um pouco desse dinheiro para nós aqui? Não dá, pai. Não dá, não. Mas por que não dá, filho? Porque, pai, esse dinheiro, o autor dele não é da gente, o autor dele é gente. Eu sei disso, filho. Mas por que não dá para separar um pouco para a gente? O pai estava se sentindo pesado. Imagina um pai sabendo que o filho está sustentando e que não tem dinheiro nem para pagar o medicamento. O Chico falou assim: os espíritos orientam que esse dinheiro é só para as casas, só para o trabalho, só para os pobres, papai. Aí o pai dele não se deu por vencido. Chico, nesse momento, você conhece alguém mais pobre que a gente? Aí Chico baixou a cabeça, disse que o olho encheu de lágrima e falou assim: não, pai, nesse momento não conheço ninguém mais pobre que a gente. Mas não pode ser. Nós temos credores, nós temos as pessoas todas tendem a crediar para a gente, continuam vendendo, nós temos amigos que nos emprestam, que nos ajudam, nós vamos pagar todos e tudo vai dar certo, mas a gente não
quando ele contou essa história, eu me imaginei. Eu estava com meu pai numa cama de hospital também, e a identificação foi completa. Graças a Deus a gente não passava por essas necessidades. Mas eu fiquei imaginando, será que eu teria a grandeza de Chico? E aí, por que a história da roda? Porque quando o pai viu o filho profundamente triste com aquela situação e com aquela pergunta do pai, ele falou assim: mas não fica triste não, viu, Chico? Porque quando o papai se for, eu vou dar um jeito. Você faz assim, ó, você vai sempre comprar os maiores prêmios, que eram um número do meio do ano e um número do fim do ano, e papai vai ver um jeito de parar a roda. Então não sei se vocês entendem isso, mas tinha uma roda que escolhia os números, que era o sorteio da Loteria Federal, e ele, espírito, imaginava que ia conseguir parar a roda no número do filho, para o filho ter condições muito melhores. E aí pergunta-se na sequência do programa para Chico: e aí, Chico, você compra ele todo ano? Nunca deu não, mas eu compro todo ano. Quer dizer que não foi possível para o pai de Chico, porque não era possível mesmo. Corrupção. Dar destino adequado para as riquezas. Que riquezas são essas? O dinheiro, é claro, respondemos nós que estamos tão indignados. Corrupção parece ser só um desvio de finalidade do dinheiro. Será? Como a nossa proposição hoje aqui é fazer um pensamento sobre a vida em cima do que nós todos estamos vivendo, porque não basta sofrer, a gente precisa aprender com o sofrimento. A pergunta sobre corrupção é: será que corrupção é um desvio apenas de dinheiro? Será que nós estamos usando bem os talentos que Deus nos deu? Eu pergunto para vocês, e isso é um exame absolutamente individual. Alguém aqui pode achar: mas eu não tenho talento, porque eu canto muito mal. Claro que talento não é só o artístico, talento não é só o dinheiro, que talento não é só o poder político, que talento... Quantos tipos de talento vocês supõem que possam existir? Não dá nem para fazer conta, porque são milhares só na parte artística, mas tem também na parte esportiva, mas tem também na parte de cozinha. Tem talentos que ninguém considera. Por exemplo, um talento absolutamente fantástico é ouvir. Ouvir. Se você não sabe da importância desse talento, é porque você não lembra da última vez que você teve uma profunda angústia. Quando a gente está muito angustiado, muito triste, a gente quer o quê? Alguém que nos ouça. Ouça. É muito difícil alguém que sabe ouvir. A maioria das pessoas ouve 5 minutos e fala assim: comigo foi muito pior, e fala 25 dos seus problemas na cabeça do outro. A gente não sabe ouvir. Rubem Alves tem um artigo fantástico de referência, que ele fala sobre que ele queria sempre quis fazer um curso de escutatória, porque tem muitos cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. Mas ele não faz esse curso porque acha que não ia ter ninguém inscrito. Talentos. O que você tem feito dos seus talentos? Alguém pode estar pensando assim: ah, Maurício, você está confundindo muito as coisas, porque esse negócio de corrupção é das pessoas que gastam dinheiro público. Porque aquele dinheiro que as pessoas, que os corruptos estão gastando, não é deles. Mas o que essa parábola fala para todos nós? Que os talentos que a humanidade tem, de quem são? Os talentos que os empregados receberam, de quem eram? Do dono da fazenda. Isso quer dizer o quê? Que todos os nossos talentos vêm de onde?
Pergunto eu para vocês. Sim, vem das nossas batalhas de múltiplas vidas. Sim, realmente, nós desenvolvemos as capacidades que nós temos. O Mozart faria uma sinfonia aos 6 anos de idade como? Porque ele guardava no seu inconsciente o talento para a música, claro. Mas para ele conseguir expressar esse talento, ele recebeu da vida um aparelho cerebral condizente, um grupo familiar que o apoiou, recebeu inúmeras oportunidades. Ou então, se ele nascesse um índio na Amazônia brasileira, ele ia compor uma sinfonia aos 6 anos de idade? Nem saberia o que seria uma orquestra sinfônica. Todo talento vem de Deus. E Deus volta. E Deus nos cobra, como cobrou os empregados, a respeito do uso desses talentos. O que você tem feito dos seus talentos? É a pergunta. Você tem enterrado os seus? Cada talento enterrado é um desvio de finalidade, portanto é uma corrupção. Portanto, vai ser chamado por Jesus do quê? Todo aquele que enterra os seus talentos? Servo, mau e inútil. O que vocês acham disso? Nós temos, pela vida, a vida deu para todos nós enormes oportunidades. Nós podemos se esconder e falar assim: não, oportunidade tem quem é milionário, oportunidade tem quem é celebridade, tem quem é dirigente político, tem quem é isso ou quem é aquilo. 2 bens extremamente democráticos que todos nós temos, do mendigo ao milionário, e que determinam muito dos outros talentos, são tempo e pensamento. Aquele livro e filme, O Segredo, reuniu dezenas de grandes pensadores de todos os tempos da humanidade, todos falando uma mesma coisa: cuidado com o que você pensa, porque você atrai o que vem para a vida. Quem é dono do seu pensamento? O homem mais poderoso da Terra, por exemplo, o Trump. O Trump manda no seu pensamento? O Temer manda no seu pensamento? Só para não ter reportagem. Quem manda no seu pensamento? Unicamente você. Tanto é que Jesus, quando curava as pessoas, falava assim: a tua fé te salvou. Isso quer dizer o quê? Que Jesus sozinho, só pela vontade dele, só pela vontade de Jesus, o homem mais poderoso da terra, não era possível curar as pessoas. O que vocês acham disso? Ele precisava do quê? Da fé de cada um, da força do pensamento de cada um. Qual a importância do nosso pensamento para a nossa vida? A importância do pensamento é absurdamente grande. Absurdamente grande. Se você gosta de uma linha mais científica, eu aconselho que você vá na internet e busque um experimento muito conhecido de um cientista japonês que olhou no microscópio eletrônico a molécula da água. A molécula da água comum e a molécula da água benta, da água benzida, da água sobre a qual se fez uma oração. Se você for lá, você vai ser surpreendido, caso você não conheça isso, você vai ser surpreendido por 2 imagens de molécula: uma molécula desarmônica, que é da água comum, e uma molécula bonita, harmônica, redonda, equilibrada, artística, que é a molécula da água benta. Vocês não acreditam nisso? É só vejam, vá lá e vejam. A força do pensamento, a força do tempo. Qual a importância do tempo? Qual
Como você tem gasto o seu tempo? Você tem investido o seu tempo no quê? Pensa comigo, você tem investido bem o seu tempo? Quem nunca chegou numa tarde de domingo e fala assim, que perda de tempo ficar na frente da televisão para ver essa porcaria? A mulher às vezes olha o homem vendo um jogo de futebol e fala, que perda de tempo. Não é? O homem vê a mulher gastando horas no salão de beleza e fala, que perda de tempo. Prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? No que você tem gasto os seus talentos? E aí é em cima desses dois, tempo e pensamento, que são universais, você vai ter muitos outros talentos. E esse exame é urgente. Sabe por quê? Porque o dono da fazenda está voltando, gente. Ele entregou para todos nós os talentos. E o dono da fazenda está voltando. E ele vai chamar todo mundo para prestar conta. Como é que você tem gasto o seu talento? A palavra, uma das palavras centrais na parábola dos talentos é eu negociei. Negócio é negar o ócio. Negócio é negar o ócio. Então, se você acha que você não sabe fazer nada, você pode fazer trabalho voluntário em qualquer igreja, você pode fazer trabalho voluntário em uma ONG, você pode fazer trabalho voluntário na vida. A vida nos chama para negar o ócio. Fila de banco, ônibus, todo mundo, todos os dias tem diversas oportunidades de negar o ócio e de multiplicar os talentos. Porque o maior talento que nós temos é aquele que é a essência da mensagem de Jesus. É aquele que cobre a multidão dos pecados. É aquele que é o sentido da vida. É aquele que é a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Está lá nas cartas de João. Ele fala, Deus é amor. É o amor que cobre a multidão dos pecados. Nós viemos para a humanidade para desenvolver o nosso amor, a nossa capacidade de ter empatia, de ter compaixão, de ter solidariedade e ter fraternidade. Você tem usado bem as suas oportunidades de ter solidariedade? Ah, sim, Maurício, eu sempre oro pelos outros. Quais outros? Ah, os meus parentes, os meus amigos, os meus conhecidos. Ah, é? Quantos por cento da população mundial dá isso? Você tem amado quantos? Como é que você tem desenvolvido, tem aproveitado os exercícios de amor que a vida tem nos dado? Porque Emmanuel, em O Consolador, ele falou que existe uma escala de amor. E que nós somos convidados a trilhar essa escala de amor. E que é isso que didaticamente Deus e Jesus colocou na nossa programação reencarnatória. Quem são os teus professores de amor? São únicos, eu não sei nomear. Você sabe. Os seus professores de amor certamente estão seus pais, seus irmãos, filhos, as pessoas todas mais marcantes na sua vida, os animais. Animal é um exercício de amor? O que vocês acham? Planta é um exercício de amor? Claro que sim. Vocês já mataram planta por excesso de água? Por farta também, que de vez em quando dá um branco, sei lá, você esquece. Será que eu já reguei essa? Você acha que regou? Não regou, fica 2 semanas sem água e não sobrevive. Nós também adoentamos filho por excesso de água, quer dizer, por excesso de mimo, por excesso de proteção, por querer que ele não sofra. Isso acontece muito. Então esse nosso amor é um amor desequilibrado. A gente também põe os nossos talentos, submete os nossos talentos aos nossos confortos, às nossas ideias. Pensar sobre isso, gente. Pensar sobre isso vai fazer a gente conseguir deixar de desviar a finalidade dos talentos que a gente recebe.
Nós precisamos, examine que talentos eu tenho nos campos intelectual, nos campos artísticos, no campo da vida. Nós precisamos muito pensar. Apagou aqui, gente. 3:10, para encerrar. Nós todos somos convidados a examinar, desde a escola. Todos nós tivemos, por exemplo, na escola, 2 colegas que sabiam mais de matemática. Um ficava na dele, não falava nada, não ajudava ninguém, não orientava nenhum colega, porque ele queria, na hora da prova, ter a nota melhor que todo mundo. E se ele ensinasse os outros, a diferença ia ser pouca, não ia aparecer tanto dele. Sabe como é que é? Tinha outro não, outro que ensinava, que ajudava os colegas. São símbolos. Todos nós temos símbolos de quem multiplica os talentos, quem nega o ócio e quem se apequena, se amesquinha e enterra os talentos. Desde a escola, dentro de casa, a avareza, ela é um mal da humanidade. Ela percorre muitas coisas, muitos lados. Vamos analisar, gente, a avareza, vamos analisar o desvio de finalidade. Será que a gente pode apontar tanto assim para quem desvia a finalidade do serviço público, se nós mesmos estamos desviando a finalidade dos talentos que nós recebemos? Apontemos, fiscalizemos, votemos em quem nós acharmos melhor. Isso é dever de cidadania, não se discute. Mas, lembrando do maior político do século passado, na minha opinião, que chamava-se Mahatma Gandhi, ele ensinou para nós uma maneira de fazer política que para mim eu levo para a minha vida toda. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Assim, todos os brasileiros que quiserem um país livre da corrupção têm uma tarefa. Qual é essa tarefa? Além de votar, além de fiscalizar os eleitos, participar, etc. Qual é a tarefa? Limpar-se da corrupção. Porque só aquele que fez para si a tarefa tem mais autoridade de cobrar do outro, não é assim? Se o pai bêbado encontra um filho embriagado e quer convencer o filho de que o álcool não leva a nada, vai dar certo? Faça em você a tarefa da limpeza moral que você propõe para o mundo. E o Brasil certamente será muito melhor. Muito obrigado e boa tarde.